Esse é um podcast da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ. A ideia é trazer especialistas para uma conversa sobre distintas questões relativas ao processo de institucionalização e monumentalização da independência do Brasil, nas comemorações do seu bicentenário. Bem-vindos ao podcast Os Oito Batutas, da Boate Scheherazade aos pavilhões do centenário da independência, modernismos, música popular e fluxos transatlânticos. Para conversar conosco sobre isso, convidamos os pesquisadores Marta Abreu e Vinícius Natal. Marta Abreu é professora do Programa de Pós-Graduação de História da Arte, pesquisadora da FFP-UERJ São Gonçalo e do CNPq. Vinícius Natal é pesquisador associado ao Labói UF, Museu do Samba e Acadêmicos do Grande Rio. Eu, Maurício Barros de Castro, historiador da arte e da música, professor do Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ, vou ser o host desse podcast. Então, a primeira questão para Marta e Vinícius é a seguinte: elemento importante na programação tanto da Exposição Internacional do Centenário da Independência no Rio de Janeiro, quanto da Semana de Arte Moderna de São Paulo, a música colaborou na veiculação de um projeto de modernidade para o Brasil, pensado de formas distintas. Uma delas traz à tona os modernismos negros, constituídos também pelos fluxos transatlânticos que colocaram em contato músicos negros do jazz, vindos dos Estados Unidos, e os Oito Batutas, músicos negros do Brasil, convidados para tocar machixe e samba na boate francesa Scheherazade. 6 meses após a temporada em Paris, os Batutas desembarcam no Rio de Janeiro para tocar nos pavilhões da Exposição Internacional do Centenário da Independência. Poderiam comentar sobre essa relação entre modernismos, fluxos transatlânticos e música popular a partir da experiência dos Batutas e sua trajetória, a qual parte da Belle Époque no Rio de Janeiro ganha os palcos da Paris dos Anos Loucos e retorna ao Brasil do centenário da independência? Muito bom estar aqui conversando sobre esse assunto. E a pergunta é excelente, na medida que pensa e contrapõe. Pensa, primeiro, a música como uma arte, uma prática cultural fundamental para a ideia de modernidade. A música é um local onde se projeta, onde foram projetados, uma série de discussões sobre a identidade nacional, brasilidade, popular e modernidade. Mas a gente tem muitas músicas e o contraponto que vocês fazem da pergunta é muito interessante. É o contraponto de uma modernidade negra que vai a Paris e que depois se apresenta nas comemorações do centenário da independência. Ao mesmo tempo, você tem uma outra música que foi celebrada na Semana de Arte Moderna, também de 22, e que é uma música completamente diferente. Os músicos populares não foram convidados para estarem presentes na Semana de Arte 22. Eu já ouvi gente dizer que é porque exatamente os Oito Batutas não teriam sido convidados porque estavam em Paris. Eu acho muito interessante essa desculpa. Eles não seriam convidados. Acho que deve ter sido até bom eles não estarem no Brasil. Existiam muitos outros músicos negros que poderiam ter sido convidados para essa apresentação, mas as tensões dessa modernidade paulista, dessa modernidade de 22, branca, ligada a interesses de uma elite paulista, tinha uma enorme dificuldade de entender a musicalidade das ruas, a musicalidade popular.
Ao mesmo tempo, os músicos negros, que nunca dependeram, eu acho que isso que eu quero salientar mais, os músicos negros nunca dependeram dessa intelectualidade branca para descobri-los. Se os Oito Batutos vão a Paris financiados por um milionário branco, isso não quer dizer que eles não estavam inteiramente antenados com as modernidades atlânticas musicais, as chamadas modernidades negras, que circulavam pelo Atlântico e também chegavam ao Rio de Janeiro. Chegavam como? Né? Não só a gente tinha dançarinos, músicos americanos que estavam aqui no Rio de Janeiro e no Brasil desde o século XIX, como a maior indústria moderna musical, que era a indústria fonográfica. As primeiras gravações no Brasil de discos são de 1902, quando já são contratados músicos negros, como Eduardo das Neves e Baiano, e eles tocavam lundus, machixe, choros, tocavam e gravavam. E o chamado primeiro samba, que é do Donga, de 17, portanto, antes dessa Semana Moderna de 22, quer dizer, a modernidade musical negra, eu me atrevo a dizer que ela é anterior. Quando eu digo modernidade musical, porque eles não estão só cantando e tocando a tradição, uma tradição rural, uma tradição simplesmente africana. Eles estão exatamente gravando e cantando e apresentando uma tradição que dialoga com a modernidade, com novos ritmos, com ritmos urbanos, com ritmos que vêm dos Estados Unidos, que vêm do Caribe, que a gente chama desse Atlântico Negro. E é uma modernidade negra porque esses músicos eles se projetam com seus talentos e com a sua uma auto-identificação extremamente conectada, eles se conectam à modernidade. E não a modernidade, e aí eu vou frisar a modernidade técnica da indústria fonográfica. Não é à toa, sabe, Maurício, eu acho, já encerrando essa minha parte, não é à toa que quando eles se apresentam, isso é uma hipótese, né, que quando eles se apresentam na exposição, nas comemorações da exposição de 22, em setembro de 22, quando eles já tinham voltado a Paris, eles estão no estande dos Estados Unidos. E eles vão também, parece que eles também gravam o rádio, depois acho que vai ter uma pergunta sobre isso, eu vou parar aqui. Eles estão conectados com aquilo de que havia de mais moderno na modernidade tecnológica musical. Bom, gostaria de saudar a todo mundo que está nos ouvindo, agradecer o convite. É muito bacana estar junto, né, de Maurício, de Marta, colegas que a gente divide, né, troca e admira. E sobre a pergunta, assim, eu acho que quando falo dos Oito Batutas, eu sempre gosto de frisar o lugar, né, social que eles ocupavam, que eu acho que é uma coisa importantíssima quando a gente está tratando dessa cultura do pós-abolição, né? Os Oito Batutas, né, assim como os fundadores das escolas de samba, como diversos sambistas ali do início do século XX, eles eram descendentes de escravizados, né? Eram filhos e netos de escravizados. Então, quando eles, né, quer dizer, como a Marta já bem pontuou, né, você tem uma série de gravações anteriores aos Oito Batutas, então você já tem uma cena musical do samba que já ocorre na cidade, e não é uma cena ingênua, né? As pessoas elas estão se agrupando, né? Os sambistas, né, estão se organizando, a população negra, né, do Rio de Janeiro, descendente escravizada, se organiza, né, e da melhor maneira possível ela busca a sua própria modernidade, né? Eu gosto muito de uma ideia que a Mônica Veloso usa lá no texto das Tias Baianas, essa ideia de cidadania paralela, né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma elite branca, herdeira colonial, que está buscando uma própria ideia de país, uma própria narrativa de nação, né, e que exclui, né, que joga para debaixo do tapete todas essas camadas negras
que estão buscando protagonismo, você tem todas as camadas negras ao mesmo tempo pensando sua própria ideia de modernidade, sua própria ideia de cidadania. Então, acho que os Oito Batutas, né, acho que eles são um exemplo de como que, dentro de um cenário totalmente adverso, né, um cenário, né, de um Rio de Janeiro capital totalmente em transformação, né, uma modernidade urbana, digamos assim, que estava sofrendo nesse primeiro quartel do século XX, você tem ainda essas culturas negras se afirmando de diversas formas. E quando os Oito Batutas eles, né, viajam, né, vão para a França, vão para o Uruguai, vão para outros lugares, de uma maneira organizada, isso não é em vão, né? Isso não é ingênuo. Há uma ideia de organização social de um grupo que, mesmo, né, não esquecendo suas heranças ancestrais de grupo, né, porque quando a gente está falando, né, de cultura negro-africana, a gente nunca pode esquecer que a ideia de comunidade de grupo ela é bastante importante, né, e não à toa que grande parte dos músicos, né, dos Oito Batutas, eles viviam na pequena África, frequentavam as casas de Zungu, frequentavam a casa da tia Ciata e outras tias baianas, diversos terreiros na cidade, né, nessa pequena África extensa, assim, né, que não só na região central, mas você tem a região da Tijuca também importante, a região do Estácio, a região de Vila Isabel, né, quando o trem também chega a Madureira, você tem outra pequena África lá, né, a ideia de pequenas Áfricas, então eles estão transitando nessa cidade, mas sempre pensando de uma forma coletiva, né? Eu acho que isso que é a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar. A segunda coisa que eu gostaria de falar também é como que essa ideia de modernidade ela pode ser associada a uma busca por cidadania, né? Essa ideia de modernidade negra ela não pode ser lida da mesma forma que a gente lê uma pretensa modernidade branca, né? Uma modernidade, e aí eu vou pegar como exemplo a Semana de Arte Moderna de 22, proposta por uma elite paulistana. O que poderia ser mais moderno que a população negra, os descendentes de escravizados, conseguirem comer, ter uma casa, ter trabalho? Era isso que essa população estava querendo, né? E eu acho que isso era o mais importante, a gente não pode perder de vista. Lógico, sem esquecer e sem tirar todo o mérito super merecido que todos esses músicos têm, o grande talento musical que eles tiveram, mas não só o talento musical, né? Um grande talento político, de negociação com o mercado. A gente vai falar um pouco, né, da indústria fonográfica, com os atores políticos da cidade, né, inclusive conseguindo, né, serem financiados para tocarem fora. E acho que é um pouco, né, desconstruir um papel que a gente tem pensado bastante, que é desconstruir essa ideia ingênua da cultura popular negra de que eles somente estavam ali, tocavam, faziam música e aconteceu, né? Eles foram descobertos por alguém. E acho que não, né? Eu acho que, na verdade, eles estavam o tempo todo buscando protagonismo, negociando com todas essas esferas sociais a qual eles estavam envolvidos, eles estavam cercados, e acho que de uma maneira muito, muito poderosa, eles utilizam a música como um mecanismo de sobrevivência, um mecanismo de conquista de direito social, de busca por cidadania, de afirmação política social dos seus próprios corpos mesmo, sabe? E da sua própria cultura. Então, eu acho que quando a gente está falando de, né, Bicentenário da Independência, né, Semana de Arte Moderna, você tem uma narrativa já pronta, construída, que exclui esses atores. E acho que o nosso papel aqui acho que é o contrário, né? Acho que é de friccionar essas narrativas e trazer essas novas narrativas para o centro do debate. Termino por aqui. Obrigado, Marta. Obrigado, Vinícius. Eu acho que o que vocês falaram tem muito a ver com a segunda questão, né? Então, temos um desdobramento em relação a isso, né? A segunda questão, né, traz o seguinte: os Oito Batutas se apresentaram em Paris, na Boate Sheherazade, no dia 13 de fevereiro de 1922.
mesmo dia que teve início a Semana de Arte Moderna em São Paulo. De que maneira essa coincidência histórica pode nos ajudar a pensar em projetos de modernidade distintos, um formulado por artistas vinculados à elite patriarcal e branca paulista, e outro alicerçado por músicos negros em meio a fluxos atlânticos? Começo eu, né? Bom, eu acho que é isso, né? Eu acho que já falei um pouco disso na resposta anterior, mas eu acho que toda essa população dessas pequenas Áfricas do Rio de Janeiro, essa população do pós-abolição, ela teve como característica, né, essa mediação potente com essas diversas esferas sociais, com esses diversos atores políticos, né? E se por um lado, né, a gente tem essa mediação, né, que foi feita, né, no caso, né, grupos negros se apresentando em locais de elite, em outros países, em navios, etc., né, você teve o caminho contrário também, né? Você tem uma presença das elites intelectuais brasileiras nos terreiros, na pequena África, né? Não à toa, um capítulo, né, do livro Macunaíma, você tem, né, a presença da Tia Ciata. Mário de Andrade conhecia essa cena, né, que Macunaíma vai ao terreiro de Tia Ciata, né, para achar o Iraquitã, pedir proteção, né? Você tem a presença do Vila Lobos também em diversos terreiros, né? Tem informação, no caso da presença dele no terreiro de Tia Ciata, mas você tem a circulação dele em outros locais em que essa população está, né? Então, de alguma forma, né, de uma forma muito, muito potente, muito sólida, todo esse caldeirão cultural negro, né, que eu gosto de chamar de um caldeirão afro-carioca cultural, ele embasou as obras desse dito modernismo, né, desse modernismo paulistano que a gente está falando, de uma maneira muito, muito sólida, né? A própria Tarsila do Amaral, a gente tem o Carnaval em Madureira, né? A gente tem um quadro hoje que principalmente o movimento feminista negro, tem debatido bastante, né, que é o quadro A Negra, que é baseado na figura de uma escravizada. Você tem diversos fragmentos desse modernismo dito como oficial, né, que a gente, né, tem tentado desconstruir, embasado nessa cultura. E aí é importante falar, né, porque que esses fluxos culturais, eles fazem parte, né, do processo de formação cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Acho que não tem como ignorar isso e encastelar e deixar essas culturas em redomas, né? Agora, né, como toda troca cultural, ela é baseada também em lugares de classe, raça e gênero, que são absolutamente desiguais. E, enfim, acho que marcar esse ponto, eu acho que é fundamental para a gente entender como que essas narrativas de modernidade, né, elas vão se construindo e vão deixando, né, de lado os atores negros, né, na figura de intelectuais, na figura de narradores, de pensadores do Brasil, mesmo, não só como massa de manobra, e vão colocando no pedestal, escolhendo outras figuras, né, como esses heróis intelectuais da nação. Eu acho que Vinícius está coberto de razão, e a pergunta que se relaciona com esses dois modernismos, com essas duas modernidades, teríamos duas modernidades, dois modernismos, né? Eu gosto dessa ideia, porque, para mim, no meu modo de ver, concordando com tudo que Vinícius colocou, eles são intelectuais. Esses músicos negros, Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Heitor dos Prazeres, Eduardo das Neves, a lista é grande, Manuel Lóis, Getúlio Marinho, e mulheres também, né? Muitas mulheres, além da Tia Ciata, outras tias, Mãe Aninha, muitas dançarinas, a Zaíra de Oliveira, mulher do Donga. A gente está num esforço agora muito grande de revelar essas mulheres que foram completamente apagadas, silenciadas e não reconhecidas. Da mesma forma, esses músicos, não é?
eu acho que a palavra reconhecimento, ela é muito importante para a gente conversar sobre essa história. Porque quando a gente vê os manuais de história da música brasileira, ou quando a gente vê os intelectuais brancos, folcloristas, paulistas, escrevendo sobre a música brasileira, escrevendo sobre a música popular brasileira, eles sempre se colocam numa posição de que eles estão descobrindo o Brasil, não é? De que eles estão inventando a verdadeira música brasileira. Como? Eles vão pesquisar a música das ruas, a música popular negra, e daí eles vão salvar e trazer à tona um verdadeiro Brasil, criando, então, uma modernidade nacional muito articulada a uma música, um projeto nacional guiado por essas elites brancas. E nesse processo, eles passam por cima, eles apagam, eles silenciam esses intelectuais negros que o Vinícius está colocando, porque são intelectuais, são pensadores do Brasil, eles têm projetos culturais para esse Brasil, que se envolvem em projetos, e que todo projeto cultural é um projeto político, social, e esses intelectuais brancos músicos não reconhecem esse movimento. Então, passa uma visão de que sem o intelectual branco eles não teriam sido descobertos, o Brasil não teria sido descoberto. Ora, se a gente olhar, agora, esse só para concluir a ideia desses intelectuais, se a gente olhar quem são esses intelectuais que eu estou falando, eles estão ligados à Semana de Arte de 22. No campo da música, quem são? Eu estou falando de Mário de Andrade, eu estou falando de Renato Almeida, eu estou falando de o Vilas Boas, né? Até troquei o nome, que vão pesquisar essa cultura negra dentro de uma chave do nacional. Quer dizer, isto está diretamente ligado a um projeto político que se consolida no Estado Novo, de criar uma cultura nacional brasileira sob a tutela desses intelectuais. E é nesse sentido que se esquece, que se apaga esse protagonismo da população negra, que, por seu lado, está criando o novo, o moderno, há muito antes desses intelectuais com esse projeto político. E esses músicos negros, como Vinícius colocou muito bem, eles não são separados, eles fazem parte de uma comunidade que no pós-abolição quer se impor socialmente, politicamente e culturalmente. A festa e a música, como diz o Paul de Roy, sempre foi um caminho de luta política para as comunidades negras e descendentes de africanos. A música e a dança são instrumentos de luta política e isso nunca foi reconhecido, nem pelos intelectuais que forjaram uma nação, nem mesmo pela história das histórias da música, nem pela história da indústria fonográfica, nem pela história do samba. Só para fechar, se a gente pega o samba, por exemplo, os ícones do samba, poucos são negros nesses primeiros tempos. Esses grandes acabam se destacando na rádio, na indústria fonográfica, e nós temos músicos negros, como Francisco Alves, ganhando um espaço muito maior do que o desse protagonismo desses músicos negros. Fechando, isso se chama de racismo. Isso tem um nome, o não reconhecimento desses projetos culturais e políticos e desse talento da população negra se chama exclusão e apropriação. Não, obrigado, Marta, obrigado, Vinícius. Ótimo, inclusive porque essa última fala da Marta, né, sobre como o Francisco Alves, músico branco, cantor branco, tem todo esse espaço que
se sobrepõe a dos compositores que ele está gravando, né? E muitas das vezes, inclusive, colocava sua autoria nas músicas desses compositores sambistas negros. Mas isso tudo caminha diretamente para a próxima questão, né? Que é a questão 3, que diz o seguinte: alguns historiadores afirmam que os Oito Batutas participaram das apresentações que aconteceram no Pavilhão das Indústrias, onde foi instalada a primeira estação de transmissão radiofônica do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, inaugurada no dia 7 de setembro pelo presidente Epitácio Pessoa, que passou a ser dirigida depois por Edgar Roquete Pinto. Embora muitas vezes invisibilizado, sabemos do papel fundamental de músicos negros na construção do rádio no Brasil, pensado como aparelho para a construção da modernidade e da identidade nacional brasileira. Pixinguinha, por exemplo, foi o maestro que formulou a musicalidade do rádio no país. Em 1929, ele é contratado pela RCA Victor para escrever arranjos, orquestrações e reger as orquestras da gravadora. No ano seguinte, 1930, Carmen Miranda grava, com arranjos de Pixinguinha, seu primeiro sucesso, a Marchinha de Carnaval, Pra Gostar de Mim, Tá Aí, composta por Gilberto Carvalho. Vocês podem falar um pouco, Marta e Vinícius, sobre essa ambígua relação entre o rádio e músicos negros no Brasil dos anos 1920, 1930, tendo como cenário o racismo estrutural e as relações raciais no país? O rádio ainda é pouco estudado. A questão racial no rádio é menos estudada do que na indústria fonográfica. Infelizmente, a gente tem uma enorme dificuldade de conseguir fontes dos programas de rádios antigos, não é? Mas eu me atrevo a dizer, baseado em Caroline Vieira, que fez uma tese monumental sobre Patrício Teixeira. Patrício Teixeira foi o único cantor negro da era do rádio. E ele era conhecido, tristemente, como a voz branca, né? Que ele tinha uma voz branca. Nenhum outro músico negro conseguiu sucesso no rádio. E na indústria fonográfica a gente tinha dezenas de músicos negros, a não ser, como você colocou aí, os arranjadores, né? Pixinguinha vai como arranjador, Donga parece que também trabalhava numa rádio, mas eles não estão na linha de frente, né? Eles não estão na linha de frente. E eu acho que isso dá muito o que pensar, né? A Carolina Vieira deixa muito claro, né, o isolamento do Patrício Teixeira, a solidão do Patrício Teixeira, e ele era um músico de um enorme talento, ele era muito amigo do Pixinguinha, ele era muito amigo do... eu acho até que ele fez parte, em algum momento, dos Oito Batutas, ele está naquele fatídico encontro entre Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Villa-Lobos, com Pixinguinha, Donga e Patrício Teixeira. E o Gilberto Freire, que diz aquele preto, bem preto, Patrício Teixeira. E isso por quê? Não é? Eu acredito porque o rádio não era só uma transmissão radiofônica, ele tinha os programas de rádio que eram né, assim, super concorridos. E aí você vai ter um domínio de uma elite cultural branca na rádio. E os músicos negros ficam em segundo plano, ou vão ser fontes, compositores, mas não reconhecidos por esses cantores brancos do rádio, que também estão, obviamente, na indústria fonográfica. Então, eu acho que é importante, sabe, Maurício, porque a gente lê em livros essa ação de músicos brancos que pegam letras, né, canções, é colocada de uma forma muito
muito natural, como se fosse natural. Era assim, né? Ismael vendia, né? Vendia baiaco, a turma de Estácio vendia. Isso era normal. Isso não é normal. O que eu quero dizer é que isso não é normal. A gente não pode achar que isso é assim. Essa foi a forma que esses músicos negros de Estácio, por exemplo, encontraram para conseguir, e aí eles foram de um agenciamento político impressionante para conseguirem ter alguma visibilidade, mas não chegaram no estrelato do rádio, nem da indústria fonográfica, nem mesmo Pixinguinha, o maior músico brasileiro de todos os tempos. Ele não é reconhecido e poucas pessoas até sabem que ele é negro. Então, eu acho que o rádio reproduz toda essa hierarquia racista e invisibiliza exatamente esses outros movimentos. Só para fechar, como, por exemplo, artistas negros, né, como o teatro negro de revista dos anos 20, que tinha exatamente um potencial enorme para estar nas rádios, e não se chega, né? Proporcionalmente, o domínio fica por esses produtores brancos, né? Então, acho que o rádio e depois a televisão, né, que são exatamente os lugares, né, de celebração da música brasileira, da música negra, os músicos negros são excluídos. É isso. Bom, eu gosto sempre de pensar, né, esse papel do rádio, pensando, acho que de uma maneira mais ampla, na ideia de indústria cultural, né? Acho que o Rio de Janeiro, por ser essa capital federal durante muito tempo, século XIX, século XX, essa capital, esse centro, né, irradiador cultural para o Brasil, de alguma forma ainda né? Ainda funciona assim. E aí você tem desde o teatro do século XIX e o rádio no início do século XX. E eu acho que a população negra do Brasil, ela sempre dialogou com essa indústria cultural de uma maneira muito inventiva, muito potente e muito competente, né? Porque, mais uma vez, né, a população queria trabalhar, né, queria comer, queria se sustentar, e a música, né, como a Marta também colocou, citando Paul Gilroy, era uma dessas principais formas de atuação dessas camadas negras na cidade. E aí tem alguns pontos que a gente pode falar, né? Eu acho que primeiro é entender, ao mesmo tempo que você tem no rádio esse racismo, né, escancarado, assim como em outros meios culturais também, era o lugar em que você podia ser invisível, né? Quando a Marta fala, né, de como o cantor era conhecido, esqueci o nome, a voz branca, Patrício. Né? Isso, o Patrício, né? Era a voz branca, era isso, né? A imagem dele era invisível, o que ficava era a voz. E um desses grandes locais de trabalho que os sambistas da cidade, né, conseguiam alguma colocação como músicos era exatamente no rádio, porque a música estava em ascensão, estava cada vez mais sendo aceita, principalmente na década de 30, né, com uma ascendência do samba enquanto gênero musical, mas mesmo com uma imagem branca, né, como do Francisco Alves, por exemplo, do Neo Rosa, entre outros, mas também das escolas de samba, né, começa a fazer sucesso na cidade, essa outra forma de organização do samba, e esses músicos negros precisavam trabalhar, né? O rádio precisava de alguns músicos fixos, né? E quem sabia tocar samba era o sambista, que eram negros, né? Então, muitos conseguiam, através do rádio, essa forma de sobrevivência. E o rádio, como esse meio também invisível, né, durante muito tempo, onde você só ouvia, você não via, era uma forma também que essas camadas conseguiam se posicionar no campo cultural da cidade, né? E quando a gente pega, por exemplo, as escolas de samba, você vai ter essa mediação muito forte, não só com o rádio, mas principalmente com a imprensa, né, que está acontecendo ali. Porque eu acho que também esse é um outro ponto interessante de falar, né? Como que esses músicos negros, eles estão sempre negociando
com os meios de comunicação, mas principalmente com a imprensa, com o jornal escrito, que era uma dessas principais formas de você se tornar conhecido na cidade, né? As escolas de samba, elas vão montar caravanas imensas para fazerem visitas às redações dos jornais, né? Os jornais vão começar a fazer não só os concursos de escola de samba, para ver quem era a escola de samba campeã, mas concursos de rainhas da escola, né? Da melhor música, da melhor bateria, enfim, né? Então, esse mundo do samba, né, que é formado por músicos, né, por sambistas negros, começa a fazer parte desse imaginário da cidade, que é um imaginário também da competição, mas também da irmandade, né, do compartilhamento, enfim. E é lógico, né, é uma relação sempre muito tensa, né, como toda relação de troca cultural é. E eu não gosto de ver somente por um lado. Eu acho que ao mesmo tempo em que você tem uma relação dos sambistas com rádio, com a imprensa, com os meios culturais, de uma maneira em que eles são agentes, né, que eles estão pensando sobre o que estão fazendo, e de uma maneira muito interessada mesmo, se transformam quer dizer, vão transformar esses meios numa maneira de trabalho, né, numa forma de se colocarem no mercado de trabalho, conseguindo sobrevivência. Você tem, por outro lado, né, uma exploração, né, onde você tem um cantor branco que ganha 100 mil e o sambista que está tocando ele vai ganhar 10 mil, 1.000. Então, essa balança, né, financeira também é muito desigual, né? Então, eu gosto sempre de marcar isso, porque as duas coisas estão ocorrendo ao mesmo tempo, né? Não é só apropriação, né? Os sambistas, eles também sabem muito bem o que querem, entretanto, numa relação ainda muito desigual, né? Que acaba refletindo uma realidade socio-racial brasileira. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Marta. Além das excelentes respostas, eu também gostei de vê-los mencionar o Paul Gilroy, né, que tem presença aqui na nossa última questão, que é a seguinte. No seu livro Atlântico Negro, Modernidade e Dupla Consciência, Paul Gilroy afirma que seu, entre aspas, interesse pelas respostas negras à modernidade começa a ser complementado por um interesse no desenvolvimento dos modernismos negros. Fecha aspas. Esse desenvolvimento que é protagonizado pela música da diáspora africana. No entanto, são diversas as críticas à circunscrição feita pelo autor, em suas análises, de musicalidades e ritmos do norte anglófono, como o jazz e o rap. De que maneira a viagem dos Batutas para Paris pode ajudar a contar a história de um Atlântico Negro do sul global? Bom, eu acho que esse episódio dos 8 Batutas ele é bem, bem exemplar, né, de como os músicos negros e sambistas, principalmente, nunca foram ingênuos, né? Eu acho que desde da época da escravidão você já tem um contato transnacional, né? É muito ilusório a gente achar, né, que os escravizados eles ficavam isolados, né? Logicamente, eram limitados pelas condições de privação de liberdade, né? Isso é óbvio. Mas, de alguma forma, você sempre tinha alguém que liberto voltava, né? Ou que virava traficante de escravo, né? E, enfim, de alguma forma você tinha essa troca cultural, esse fluxo cultural, Brasil, África, Brasil, outros países da América Latina, enfim. Isso sempre aconteceu, né? E no pós-abolição também continuou a ocorrer, né? Os 8 Batutas sabiam o que era o jazz, eles sabiam o que era a música norte-americana, eles estavam em contatos com diversos outros ritmos, assim como toda a população negra sempre teve. Eu acho que esse é um ponto muito importante, né? E aí, se você for pegar, né, as primeiras décadas da história do samba, né, se você for pegar uma história dita enquadrada, né, da década de 20 a 50, por exemplo, isso é um levantamento que eu tenho feito, você vai ver inúmeros sambistas fazendo viagens em navios, por exemplo, para fazer show. Heitor dos Prazeres, ele chega a montar um grupo chamado Heitor
e a sua escola de samba, né? Quer dizer, ele não monta uma escola de samba fixa, mas ele monta a escola de samba dele próprio. E ele começa a fazer show em vários navios da América Latina com a escola de samba dele próprio, né? Então, é muito ilusório a gente achar que ninguém sabia o que estava acontecendo ao seu redor, né? E acho que essa forma de construir uma cultura afrodiaspórica brasileira, e principalmente falando do samba, né, de construir o samba brasileiro, ela foi muito potente e talvez seja essa uma das respostas para a gente ainda ter hoje o samba como um dos principais centros do debate sobre o que é nacional, cada vez mais, né, sobre o que é ser negro no Brasil, e as escolas de samba talvez como uma das instituições mais antigas do Brasil, né, das instituições culturais do Brasil. E eu acho que é exatamente todas essas mediações, essas trocas, essas concessões, né, e ao mesmo tempo luta por direitos sociais, e aí de uma maneira ampla, né, porque a gente tem escola de samba no Rio, né, tem no Brasil inteiro, hoje a gente tem escola de samba no mundo inteiro, né, incontável número de escolas de samba, e cada vez nascem mais escolas de samba, né, eu acho que é importante dizer isso. Eu acho que é isso que dá esse caráter sólido, né, do samba como ritmo, como forma de vida que representa Rio de Janeiro e Brasil, né, e das escolas de samba também como um braço que também estão pensando Brasil a partir, né, desses intelectuais, a partir da agência negra cultural. Ah, beleza, Vinícius. Eu vou retomar o Paul Gilroy, porque ele, para mim, sempre foi uma enorme inspiração. Eu não concordo com as críticas que se fazem a ele, até porque ele não tinha nenhuma pretensão de fazer o Atlântico Sul, né? Ele até diz no primeiro, né, na versão, na tradução brasileira, e seria impossível, né? E ele, no Atlântico Negro, no Atlântico Norte Negro, eu acho que ele dá uma série de insights, uma série de possibilidades de reflexão e de pesquisa que abrem não só para pesquisas lá nos Estados Unidos, para mais aprofundamento lá, que eu acho que ele abre uma pauta de pesquisas, né? E aí convida a todos nós a fazermos essa pesquisa para o Caribe, para o Atlântico Sul, e eu vou fazer até um pouco de propaganda do meu livro, que foi exatamente o que eu fiz. Escrevi o livro Da Senzala ao Palco, inteiramente baseada nessa perspectiva de Gilroy, de que foi a música negra. Gilroy é muito baseado em Du Bois, um intelectual negro fundamental, um historiador negro, primeiro historiador negro no final do século XIX, se torna uma liderança fundamental para o movimento negro internacional, para o panafricanismo, aí inclusive incluindo a África, né? Porque eu acho que esse Atlântico Negro, a gente tem que incluir a África. Hoje já tem surgido pesquisas sobre a música em Angola, a música no Atlântico Negro africano, que me parece fundamental também ser incorporado nesse raciocínio do Paul Gilroy. E ele não tinha essa pretensão, mas o que ele vai dizer baseado em Du Bois? Que a música dos escravizados foi a maior revolução, né, e a maior, o Du Bois quer dizer, a maior contribuição do povo negro à modernidade do mundo. O reconhecimento dessa música como enorme poder de transformação, começando pela música do que, no caso dos Estados Unidos, o cakewalk, o ragtime, e que o ragtime é meio jazz também, como é que emerge o jazz, da onde emerge o jazz, o blues. Então, ele é mais uma grande teoria de interpretação que ele propõe, da gente pensar o poder da música negra na transformação
da música mundial. Sem a música negra, a gente não teria a música moderna, a música pop contemporânea. E são exatamente essa diáspora, os africanos da diáspora, que interagindo com a modernidade ocidental, criam e transformam de uma forma impressionante. É uma revolução na música. E pensar que isso só estava acontecendo no Norte é, assim, de uma ingenuidade, eu gosto da expressão do Vinícius, é de uma ingenuidade incrível, porque esse trânsito sempre aconteceu desde o século XIX. E a diáspora no Brasil, ela tem a mesma resposta ao racismo. A música negra americana é uma resposta ao racismo, é uma resposta à escravidão. A música negra brasileira é uma resposta à escravidão e é uma resposta ao racismo. Então, há um enorme intercâmbio nessas respostas. O cakewalk se relaciona com o batuque, com o jongo, com o lundu. O samba se relaciona com o jazz. Eles são muito parecidos nas suas respostas e na força política de afirmação desta população negra. Então, o trânsito ele aparece exatamente em respostas tão parecidas. E a gente não pode negar que, desde o século XIX, você tem fluxos culturais que não precisaram esperar nem os 8 batutas irem a Paris, muito menos a Semana de Arte Moderna. Esses fluxos estavam na indústria fonográfica, nos circos, nos teatros, vários circos americanos, com dançarinos americanos, músicos americanos estavam no Brasil muito antes da década de 1920. E eu tenho pesquisado gravações de lundu nos Estados Unidos no início do século XX. Eu não me surpreenderia se eu encontrasse dançarinas de machixe também nos Estados Unidos, não só em Paris. Chegamos ao fim do nosso podcast, Os 8 Batutas, da Boate Scheherazade aos pavilhões do centenário da independência. Modernismos, música popular e fluxos transatlânticos. Eu agradeço imensamente pela presença da Marta Abreu e Vinícius Natal e nessa conversa, e muito obrigado aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio da série A Independência como Monumento, da crítica à celebração, da resistência à aceitação, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pela FAPERJ.